Olá, vamos semear a palavra de Deus, continuando do livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 22, que diz: O Senhor me criou como a primeira das suas obras, o princípio dos seus feitos mais antigos. Desde a eternidade fui constituída, desde o princípio antes de existir a terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes cheias d'água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu nasci. Quando ele ainda não tinha feito a terra com seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava um círculo sobre a face do abismo, quando estabelecia o firmamento em cima, quando se firmavam as fontes do abismo. Gênesis 1:2 vai dizer: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Portanto, se Gênesis 1:2 é o fundamento a partir do qual a criação ocorre, a sabedoria diz que ela foi gerada antes disso. A sabedoria antecede os elementos que compõem a história da criação. Curiosamente, sabe, a palavra para gerada é a palavra hebraica ru, e significa torcer ou girar, dançar. A próxima frase, quando ainda não havia nascentes transbordando de água, eu fui gerada, é uma outra afirmação na mesma linha. E antes que as águas fossem separadas, antes que houvesse águas para separar, a sabedoria estava dançando. Portanto, a sabedoria estava dançando antes que o mundo fosse feito. Ela estava se movendo e se agitando, ativa antes mesmo do início de relato de Gênesis. O que a gente aprende com isso? Aqui a sabedoria é gerada, combinando isso com outras afirmações da sabedoria, podemos concluir que a sabedoria foi incorporada à criação. E isso se alinha com as outras passagens das Escrituras que afirma que Deus é evidente em toda a criação para todos que desejam ver, como vemos em Salmos 19, Romanos 1, 19 ao 20. Se o caminho da sabedoria está tão atrelado, tão aliançado com a nossa existência, é insensatez escolher qualquer outro caminho. Quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro pó do mundo, a sabedoria estava presente com Deus. Grande parte dos provérbios trata de convencer os jovens a se alinharem com a verdade da realidade, a pensar de agir e sair de acordo com a verdade, com o caminho de Deus. Então a gente aprende que o nosso propósito de vida é exaltar e glorificar o nosso Deus. Ele nos fez como obras-primas. Nós vivemos para exaltar e adorar a esse Deus tão poderoso. Nós adoramos a Ele quando trabalhamos, quando servimos aos nossos familiares, ao nosso próximo. E isso é exaltar o nosso Deus. Quando fazemos de acordo com a sua vontade, esse é o propósito também da sabedoria. Então que nós venhamos a ter mais sabedoria, mais discernimento, mais entendimento dos nossos dias, do que vivemos, que nós coloquemos o nosso Deus em primeiro lugar, porque é dele esse primeiro lugar. Ele nos criou por meio da sua sabedoria. Que este dia nós possamos refletir ainda mais no profundo, para que nós venhamos a sermos criaturas, servos, filhos, pessoas que glorifiquem a Deus. Que você seja abençoado neste dia hoje, nessa semana, que o nosso Deus venha revelar a sua vontade e a sua presença sobre ti, sobre mim, sobre nós. Assim seja, no nome santo de Jesus. Amém.